Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos vocês. Quem fala mais uma vez aqui sou eu, Felipe, do canal Leitura em Dia. Então, para quem ainda não é inscrito, por favor, se inscrevam. E para quem não curtiu ainda, já dá uma curtida porque eu garanto que o conteúdo é único. Vou dar um tempinho. Já deu? Pessoal, antes de me começar a falar sobre a resenha do livro, o nome e demais assuntos, eu vou explicar uma história. Bram Stoker foi aquele que trouxe a todos nós Drácula. Então, nos manuscritos originais de seu livro, o mundo então foi concebido, a sua história, diversas outras linhas destes surgiram depois, como bonecos, jogos, filmes e demais outras histórias que não são desses, mas são parecidas. Porém, dos manuscritos originais da concepção de Drácula, quando Bram Stoker foi transformar ele em algo escrito para nós, o pessoal não aceitou uma determinada parte e negou, contra a vontade de Bram Stoker. Então, esses manuscritos ficaram retidos e não puderam ser divulgados. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo após o falecimento de Bram Stoker, o pessoal pegou esses manuscritos, ficaram com eles, sob a guarda deles, e, enfim, trouxeram eles pra gente. Como que funciona? Hoje a gente tem os manuscritos aqui. Drácula, a origem de um monstro. Tragos para nós pelos queridíssimos Dacre Stoker e J.D. Barker, pela editora Planeta. E, como eu disse, baseado nos manuscritos perdidos de Bram Stoker. Pessoal, esse livro, como que funciona? Ele é um livro de romance, porém eu falo de olhos fechados que ele tem romance, aventura, terror, suspense. Eu nunca vi um livro tão completo. E eu li esse livro em 3 dias, fazendo uma leitura devagar, sem pressa de nada. Eu confesso que foi o melhor livro que eu li até agora em 2023, quiçá da minha vida inteira. É um livro muito completo, ele retrata muita coisa. Então, para eu poder explicar, vamos lá. Então, como eu disse, o livro é este. A arte dele é exímia, ele é um branco com os detalhes mais antigos, de escritas mais clássicas. Os detalhes que vocês veem aqui faz todo sentido no livro. Eu não sei se é porque eu gostei demais, me emergi demais nesse livro, que eu consigo enxergar mais coisas que eu acho que até mesmo quem fez queria expor. Não sei se é algo meu, mas acho que é uma paixão pelo assunto. Esse perfil de asa, essas cores, esse vermelho mais simples, essa forma que está distribuído o sangue, ela remete muito sobre o que é o livro, não só sobre a questão de Drácula, sangue, mas sim pela forma que ocorre o livro, o perfil de violência que existe nele, que é quase, assim, existe, mas não é tão assim, igual todo mundo pensa, batendo o olho, Drácula. Não é. A forma que o sangue se espalha, a forma que, como que eu posso dizer, é como se ele não fosse 100% violento, ou seja, não tem tanto sangue, onde no abrir da asa dele, o sangue que está ali que voa, não é um sangue que ele pegou ali na hora. Então, é algo mais assim, apresentável, digamos assim, dele, não do que aquela violência em si. O livro também possui essas margens vermelhas nas páginas, que, uma coisa que eu reparei, se você fizer esse movimento, fica claro, rosa, vermelhinho, que para mim remete a romance, amor, ternura, família. Mas no decorrer do tempo que você vai lendo o livro e as páginas vão ficando retas, fica vermelho sangue. Sim, essas coisas me pegam muito. Então, eu achei muito interessante isso tudo. Então, quando você abre a primeira página, não aqui está totalmente branco, bonito e tal, porém, a capa é toda vermelha. Ou seja, dá-se a crer o quê? O que tem dentro da capa? Dessa capa, dessas asas que se abriram? Sangue. Então, o livro ele é naturalmente escrito 100% em palavras, tem apenas um mapa no início do livro, fazendo a descrição de onde que é o local, que é esse mapa. Ele demonstra tudo, então assim, para quem ainda não leu, não dá para fazer uma concepção melhor. E depois o livro ele é todo narrado. Bom, o livro ele possui diversos personagens que no decorrer do tempo vão se apresentando mais novos e me permito dizer que são em torno de 10 ou mais. Mas os principais são o autor principal. Antes de me falar o nome,
dos personagens. Os nomes não são reais e foram moldados propositalmente para proteger os nomes que constam no manuscrito, pois, de acordo com o livro, esse manuscrito ele não foi algo 100% fantasiado. Então, na medida que você vai lendo o livro, você pensa assim, não tem como um ser humano, em sua concepção mental sozinho, construir algo tão perfeito. Porque é como se fosse uma vida normal acontecendo. Tudo que data ali é como se fosse o dia a dia dele. A riqueza de detalhe, a forma de não perder a linha, a forma de trazer os personagens, é como se fossem pessoas reais. E o autor também, não somente a forma que está escrita, mas da Cray Stoker e J.D. Barker, eles também falam que eles acreditam piamente que isso não são só contos, porque isso só foi escrito e foi entregue para o mundo. Brain, de acordo com o que eles entendiam, eles citam que sim, é real. Então eles citam que o que aconteceu naquela época, então não havia como explicar, não havia ciência nem nada. Então eles acreditam piamente que um dia isso vai poder ser explicado. E eles emitem várias evidências no livro que te faz acreditar que é real. Então, agora eu posso falar dos personagens. O personagem principal é Bram. O nome dele é Bram. Naturalmente, Bram Stoker. O nome dele é Bram. É uma criança que nasceu repleta em mazelas, doenças, não consegue andar. Ele vai respirar, ele sofre com isso. Ele não consegue fazer nada sozinho e a paixão dele é ficar olhando a janela, apreciando nada, pensando no fluxo da família, porque eles são uma família de cunho mais alto, são ricos. Eles possuem uma loja que chama Artanis Lodge, que fica em torno de 3 quarteirões do castelo de Artane, isso baseando no que eu vi no mapa, depois que eu terminei o livro. Então eles vivem bem. Ele tem uma irmã que está sempre com ele, que vive a vida para ele, tipo assim, brinca, faz tudo, mas depois ela volta lá e traz tudo para ele e começa a fazer tipo toda aquela coisa que criança gosta de brincar, implicar, é tudo com ele. Então eles têm uma ligação muito forte. Ela chama Matilda. Eles têm também um irmão mais velho que é 15 centímetros mais alto do que Bram e também 2 anos mais velho, Thornley. Thornley, ele é mais forte. Somente Bram que tem doenças, tá? Thornley, ele é mais forte, ele faz o serviço de braço da casa, ele que leva os itens para trocar em lenha, faz serviços de entrega, de busca, vai na rua para a família. Então, assim, ele que faz tudo ali. Só que ele é mais silencioso, mais calado, não fala nada. E assim, existe o bebê Richard, que ele vive num berço o tempo todo, né? Um bebê vive dentro desse berço no quarto da babá, que cuida dele já em torno de 7 anos a fio, que ela chama Ellen Crone. Então, depois o livro traz também a mãe e o pai dele. Eles não dão nomes para a mãe e o pai. A mãe eles chamam o livro todo de Ma, M-A, Ma, e o pai, Pa. Porém, a mãe dele, uma vez no livro, uma só vez, ela trata o nome dele, que chama Abraham. No livro, não sei se é o real. Hora nenhuma os autores dão traços de dizer perdão, os autores não. Não, sim, os autores que escreveram essa cópia, que é de 2018, não é tão antiga, é recente até então, e Bram Stoker, se tiver deixado algum detalhe a mais, não permitiram passar. Então, assim, essa é a família principal. Eles também têm um tio. Esse tio, ele é um médico da família, é aquela medicina clássica, aquela medicina assim de fazer sangria, para tirar excesso de sangue para drenar a febre, aplicação de fazer ali raízes, pôr alguma coisa para ele cheirar, dar um banho, dar um choque de água gelada para tirar a gripe. Coisas que são datadas, como o livro fala, no ano de 1800. Agora, o livro, como que ele é feito? Ele é narrado no ano de 1854 adiante, e ele funciona onde Bram, ele fica narrando tudo o que acontece em volta dele, que não é grandes coisas, ele está preso no quarto, e a luta que a família tem para cuidar dele e o convívio ali da família. Então, como que funciona tudo? A Ellen, que é a babá,
ela faz milagres o tempo inteiro, ela cuida dele o tempo inteiro, cuida do bebê, não deixa nada de errado acontecer. Pega as roupas lá embaixo, que é uma casa alta. Gente, a minha imersão está muito alta, eu estou falando como se eu estivesse ali, perdão. Então, como se estivesse lá embaixo, e ela tem um perfil muito simples de vida e todo mundo é apaixonado com ela. Loira, de pele super lisa, de olhos 100% azuis. E tal qual essa beleza, a Matilda, que é a irmã, né? Ela gosta de ficar desenhando ela. E ela gosta de fazer desenho à mãe, ela tem um dom natural para isso. Então, como que funciona tudo após isso? A mãe vai narrando o que ela faz, que ela trabalha fazendo uma espécie de... como se fosse o censo de IBGE. Ela vai nas famílias, faz um controle, busca saber sobre todo mundo, verifica os problemas, faz algumas caridades para o pessoal, ajuda as famílias ali, leva comida. A função dela meio que é essa. O pai dele, ele tem a função de reger sobre as cartas do local ali, da prefeitura e tudo mais. Então, as cartas chegam, ele dá destinatário para elas, ou se não, responde e manda para os destinatários que for receber. Então, um homem de super importância e que sempre anda de roupas finas, de cachimbo, assim, típico de uma família rica da época. Aí, depois do decorrer dessas partes que a família vai fluindo, tudo vai acontecendo, do nada, o Bran começa a melhorar. Ele começa a sentir um pouco mais de força, ele consegue mexer na cama sem sentir tanta dor. E a família então vê aquilo ali, eles ficam meio ressabiados, mas entendem que não, foi o tio dele que curou ele. Foi o tio dele. Então, depois disso, começa algumas coisas estranhas acontecendo no livro junto com a Ellen, por exemplo. A Ellen faz tudo que tem que fazer, depois some por 2 dias. Depois ela volta com uma aparência um pouco mais, ligeiramente mais velha, com o olho mais acinzentado, o cabelo um pouco mais assim, maltratado, mas assim, coisa ligeira. E a Matilda gosta de desenhar ela, então ela pega todas essas faces que ela aparece assim de perfil. Então ela fica com raiva, porque ela fica, gente, o que está acontecendo? Eu desenho ela de um jeito, agora sai perfeito, depois desenho de novo e sai do outro. O que está acontecendo com ela? Aí começa então eles a estranharem isso, aí começa toda a magia do livro, que eles começam a entrar no quarto, eles começam a mexer nas coisas dela, ver que a cama dela tá só na poeira, que ela nunca dormiu na cama, que o bebê tá bem na cama, no berço perfeito dele, super bem tratado, o chão só na poeira. Ela tinha tipo um guarda-roupa que eles arrastam, descobre alguns mapas, que lá mais pro meio final do livro vai explicar o que são esses mapas. E ela não aparece nem nada ali, nesse meio tempo. Então, assim, ele vai mexendo, ele estranha isso tudo. Depois ele acha uma caixa cheia de terra marrom com cheiro de tumba, caixão cheio de verme. E ele começa a estranhar isso. E no decorrer ele começa a sentir uma coceira estranha no pulso, onde tem 2 furados. E vira e mexe, ele cita isso. E eles vão seguindo essa linhagem. Aí depois a Ellen, ela começa a coagir eles, falando: eu sei que vocês estiveram lá, eu sei que vocês mexeram onde não deviam. E começa a dialogar. Ela conversa, ela não ameaça, não faz nada, como uma boa mãe é. Ela trata eles como mãe. Então, para não contar mais um pouco quando tirar a magia, só para dar um gostinho aí, eles depois veem ela andando embaixo da chuva, ela sai de dentro do quarto sem fazer barulho na porta, e só a janela está aberta, a porta está trancada. Como que ela saiu? Como que ela pulou do 3º, 4º andar? Ela estava com uma capa que tem um furado, que foi a mãe deles que deu ela. Ela vai lá para cima pro rumo das ruínas do Castelo de Artana, sozinha, de noite, no escuro, embaixo de uma chuva torrencial muito forte, trovão para todo lado, e eles mal enxergam um palmo na frente da mão. Então começa a acontecer coisas assim. Então depois pedaços humanos começam a surgir, poços, profundidade. E aí entra aquela aventura e o suspense deles irem atrás. Depois ele começa a ter sonhos dela. Ele pergunta onde que ela está. Aí ela começa a conversar com ele. Ele escuta em 360, ou seja, fala na mente dele. E ele simplesmente fica querendo saber o que está acontecendo. Aí do nada ela acorda e vê que era só um sonho. Ele sempre julga que é um sonho porque ele desmaia fácil. Aí chega um belo dia que ele melhora do nada, 100%. Começa a andar, começa a caminhar, começa a mexer.
fala normal, come normal, causa inveja no irmão mais velho, que ele fala, então você sempre foi bom e eu tenho que fazer o serviço pesado. Começa a rixa, um começa a implicar o outro, a irmã começa a implicar ele. Então, vou pular um pouquinho aqui para não falar muito, senão esse vídeo vai ficar com 30 minutos. Só nessa parte. E o que acontece? Depois disso tudo, eles ficam adultos. Cada um se forma em uma área. Matilda começa a continuar os desenhos. O Bran começa a mexer numa parte que ele passou mexer no escritório da prefeitura lá. Eu não lembro qual parte agora, mas uma parte de advocacia, se eu não me engano. O Thornley ele começa a mexer com a parte clínica, psiquiátrica. E é o médico. Ele virou médico. Então depois eles começam a procurar algumas coisas, depois eles começam a dialogar entre si, e ele começa a sentir de novo a Ellen, depois de anos a fio voltar a falar com eles, a ferida até hoje fica coçando, tipo, fecha, fica manchas vermelhas, depois some, depois volta. Então depois, no meio do livro, ele explica o que é essa ferida, não é só isso que vocês estão pensando, é algo muito mais fundo. E ela começa a conversar com ele ali, e depois esse diálogo vai fluindo, e chega um ponto que eles voltam na missão do passado, de investigar a Ellen. Então eles começam a descobrir muita coisa, eles descobrem que os mapas eram pontos onde tinha cemitérios, onde eram tumbas, que é a tumba que eles chamam de cemitério dos suicidas, que é um cemitério onde eles enterravam, na época, onde enterravam pessoas que ou suicidaram, pessoas que não eram consideradas sacras por alguma coisa e não mereciam a morte benta. Então, nem sequer mereceriam uma tumba digna. Complicado. Então, eles começam a mexer nisso aí, eles abrem tumbas, acham objetos, começam a fazer pesquisa em cima disso tudo, começam a tentar procurar o que era. Aí, do nada, eles começam a ser perseguidos por lobos, sendo que na região não existe lobo. Depois, eles mesmos falam isso no livro. Depois, eles falam também sobre uma certa serpente gigante que fica ali aparecendo do nada, alguns animais, névoas em locais do nada, névoa surgindo do nada à noite no local, depois aparece uma pessoa de pele pálida, com veio aparecendo, com dentes brancos, com olhos gigantes vermelhos, roupas pretas, poídas, parecendo que acabou de sair de uma tumba. Então, eles começam a ter um contato. Tem uma parte que me chamou muita atenção, na hora que ele vai no necrotério tentar verificar sobre os pedaços de uma pessoa que chama Patrick O'Keefe, que é um cara que ela identifica no início do livro, e ela começa, não no início assim, na parte deles crianças, mas depois que eles já estão mais adultos, e começa a falar sobre, começa a entender porque ela traz as cartas. O livro em si, perdão se eu falar agora, o livro em si ele é feito em cartas, diários e o momento presente, no presente do Bran. Então, nessa carta ela começa a trazer, ela soma esse suspense, ela soma tudo, que falar que o homem ele matou mãe, matou esposa, matou filho, depois sumiu. Aí depois do nada diz que ele foi preso, suicidou. Aí diz que depois ele foi enterrado em tal lugar. Isso cada carta falando. Aí depois diz que determinado local aconteceu não sei o que, não sei o que. Aí depois começam notícias de 200 anos depois, esse mesmo homem apareceu. Então, assim, não falou o nome dele, mas fala assim, um homem XXX. Então ela junta isso tudo. Tem esse suspense policial no meio também que ela faz. Então, eles descobrem que são pedaços de um ser humano que eles acham, do nada eles pegam os pedaços de ser humano, a moça dá um grito lá dentro do necrotério porque o coração pulsou sozinho em cima de uma bandeja. O livro ele vai ficando melhor a cada vez que você lê. Então, eu falando é uma coisa, então você lendo é uma coisa muito mais completa. Esse livro ele te permite sentir tudo que você está lendo, porque é o que o Bram Stoker fala. Não é uma história, são fatos reais. Ele fala de pé junto, de acordo com o que os autores que trouxeram esse livro falam. Eles falam, eu acredito que seja real, porém não seja ainda capaz de ser explicado pela vã capacidade humana. Então depois eles começam a conhecer mais seres sobrenaturais, eles interpretam a vampiria ali não como o vampiro natural, que todo mundo conhece, mas sim como uma doença. Eles começam a dizer os meios mais arcaicos de proteção contra, que é a rosa selvagem, a questão de convidar se pode entrar na casa ou não. Coisas que eu estava na minha infância, que eu nem lembro, que eu nem vejo mais falar nos filmes de hoje em dia.
aquele padrão de ocultismo antigo que falava assim, como matar uma vampiro com a estaca de ferro, estaca de madeira, coisa de prata, só que fala hoje em dia. Mas antigamente tinha isso que falava sobre a rosa selvagem, que falava sobre que eles não entram em nenhum lugar, se for sua casa pessoal, eles não entram em sua casa se você não convidar. Se você não aceitar ir lá dentro. Por isso que eles fazem o jogo mental para te dobrar por causa de algum motivo. Não falam sobre falam sim sobre poderes que eles têm, sobre invocação de eventos naturais como raio, chuva, trovão, névoa, mas não daquele jeito atual, do jeito original, da história básica. Então, o final, ele é assim, megamente filosófico. Tem pessoa que vai ficar com muita raiva, vai ter pessoa que vai ficar muito impactada, tem pessoa que, igual eu, vai falar assim, era isso que tinha que acontecer mesmo, desde o início ao fim. Então, existe um jogo dentro desse livro que fala sobre quem que é quem, como que vai rolar o quê, com quem que vai acontecer o quê. E eu estou um pouco impressionado com esse livro, porque, como vocês podem ver, além do tempo de gravação, eu estou com tudo na minha mente, como se eu tivesse lido ontem. E já tem 4 dias que eu já terminei. E minha memória não é tão assim para assimilar. E eu estou narrando cada detalhe das partes que eu li no livro. E eu li normal, com calma, eu consegui preencher tudo. E eu só faço isso quando eu leio alguma coisa sobre o natural, o real. Por exemplo, quando estou estudando alguma matéria, alguma coisa do gênero, ou lendo alguma notícia no jornal. Foi por isso que esse livro me pegou. Tem pra mim que esse livro não é só uma historinha, não é algo só simples, não é algo só que pessoas comuns no padrão atual social conseguem ler. Algo maior tem esse livro, então ele usa muito dialeto, cita um pouco do aramaico, muito resquício, mas cita do islandês também, sobre o ser maligno no final que aparece na parte que eu disse que o livro fala do passado, presente, de diário, de carta. A parte que fala do agora fala dessa parte de estudo. Então, assim, no final do livro, os senhores Dacre e Barker traz para a gente toda a explicação por trás de tudo, traz para a gente a explicação geral, nos explica o porquê de tudo, como que foi interpretado os manuscritos, com quem que esses manuscritos estão, mostra imagens do manuscrito original, rascunhos do próprio Bram Stoker, com todos os direitos reservados e tudo mais. Então, para quem gosta desse perfil de literatura, que é, para mim, romance, gente, eu não sei segurando o prendedor, que é romance com terror. Então é isso, pessoal. O livro, desculpa a demora, o livro é esse, da Dacre Stoker e J.D. Barker, Drácula, a origem de um monstro, edição de 2018. Comprem, leiam, me agradeçam depois, porque para quem gosta desse tipo de história não vai perder um centavo. E para finalizar, a única crítica que eu me permito dizer que eu sou capaz de incluir aqui é uma coisa para aumentar mais ainda a percepção de interpretação e imersão de cada pessoa, porque eu já tenho um gosto natural por isso, então eu já pego mais do que outras pessoas que gostam de outro tipo de literatura. Por exemplo, nas imagens, nas partes clímax do livro, eu senti a falta de páginas com gravuras desenhadas no lápis mesmo, tipo rasurado no lápis, desenhado como se fosse lápis, só num papel branco, naquele tom preto com branco. Por exemplo, desenhando o cenário. Ou se não, uma página, por exemplo, na hora que falasse alguma coisa, na hora que você virasse a página, te dava um susto com uma imagem assim mais impactante. Porque eu sei que ninguém, se for real, estava ali para ver, ou quiser, às vezes eles tinham essa ideia, mas não trouxeram, porque, como diz o livro, foi pesado demais e não quiseram trazer à tona a verdade total desses manuscritos. Então, esses manuscritos têm mais alguma coisa além do que a gente pode imaginar. O que o livro traz, mesmo com edições ou não, baseando em quem trouxe isso tudo para nós. Então, é complicado acreditar que é só um livro. Leiam. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.